Esse mês nós estamos falando sobre um tema muito importante, além dos outros temas que nós já estudamos, meditamos, e preparando-se para o dia da batalha. Não há como se emocionar, minha garganta, gente, até voltar agora normal, só Jesus, viu? Depois de uma explicação dessa da entrega de Jesus, não há corpo humano que fique sem se emocionar. Então, minha voz vai sair uma bênção, já é muito linda. Então, eu peço que vocês tenham um pouquinho mais de paciência para me ouvir. Amém? Glória a Deus. Vixe, está muito fraco, gente. Glória a Deus. Amém. Bom, então vamos lá. Preparando-se para o dia da batalha. Interessante que essa explicação da ceia, ela nos revela e nos mostra que nós estamos numa batalha espiritual. Numa batalha que os nossos olhos muitas vezes não vê. Mas nós estamos numa batalha. E enquanto Cristo não vier buscar a igreja, ou se caso não morrermos, nós vamos estar nessa batalha. E Efésios, Paulo, ele fala bem definido e claro como que nós podemos guerrear nessa batalha, crendo que não estamos sozinhos, né? Jesus mesmo falou que jamais iria nos deixar, nos abandonar. Então ele sempre está conosco. Mas Paulo ali, ele dá uma explicação de uma armadura que todo cristão ele precisa ter para lutar essa guerra ou essa batalha espiritual. E aí, em Efésios 6, do 10 até o 18, se você puder, por gentileza, abrir sua Bíblia. Efésios 6. Aqui ele relata e exortando ao povo de Éfeso, né? Ele começa dizendo assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E no 12 ele diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós também já aprendemos que Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. O que isso nos ensina? Que às vezes nós olhamos para a nossa limitação, para a nossa correria, e Paulo, ele não ficou ali disperso, eu estou preso, então vou ficar sem fazer a obra do Senhor. Não, ele continuou fazendo a obra do Senhor, porque algo fervia no coração dele. E a obra do Senhor, a boa obra do Senhor, ela precisa ferver nos nossos corações. E independente do que nós passamos, do que nós sentimos, nós precisamos continuar fazendo a obra do Senhor, para que assim como a palavra dele alcançou nossas vidas, possa alcançar outras vidas. Nós clamamos, né, nesse último louvor, que há poder no nome de Jesus. Nome que é sobre tudo, sobre todos. Nem a morte resistiu a esse Jesus. Olha só como o nome dele é poderoso. Quando você declara o nome de Jesus, não há lugar para ansiedade, não há lugar para depressão, não há lugar para dificuldade, porque esse nome é poderoso. Toda autoridade foi dada para esse nome Jesus. Amém? E o apóstolo Paulo, ele enche essa carta de doutrinas e teologia, mas não deixa de falar sobre a prática. Vamos ver Gálatas 6 e o versículo 17. Gálatas 6 e 17. Gálatas 6 e o versículo 17. Deixe agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus.
Por que que Paulo, ele fala aos Éfesos, essa carta que ele escreve para eles, doutrinando e ensinando, mas não deixa de falar sobre a prática, porque o que Paulo ele sofreu foi por causa do Evangelho. E em nós há necessidade de ficar algumas cicatrizes. Fica algumas cicatrizes. Só que às vezes nós não queremos sofrer por causa do Evangelho. Nos emocionamos, achamos bênção o que Jesus passou, mas no momento de nós nos pormos à disposição do Evangelho, a sofrer pelo Evangelho, nós não queremos. Porque o ser humano ele só quer as bênçãos, ele só quer a facilidade. Mas sofrer por Evangelho é sacrificar a nossa vontade. É nos pôr no lugar daqueles que estão sofrendo. É estar lado a lado com aqueles que estão precisando de algo, tanto espiritual quanto físico. Quando Paulo ele fala assim, eu carrego as marcas, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus, além de sofrer maus tratos, dentro dele, no coração dele, tinha a marca do evangelho puro que Jesus deixou naquela época. E é essa marca que é necessária estar nos nossos corações hoje em dia. Quando surgir uma enfermidade, quando surgir uma dificuldade, uma notícia ruim, né, possamos estar firmes dentro desse evangelho, dentro dos ensinamentos de Jesus. Jesus passou por todas essas dificuldades. E ele falou, vocês vão ter dificuldades, vocês vão passar por situações difíceis, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu. Ele venceu. E nós cremos que com ele nós vencemos. Por causa do evangelho nós vencemos. Nós vencemos o mundo, nós vencemos Satanás, mas não porque nós temos poder. Nós podemos, não, por causa do sacrifício de Jesus e a entrega dele lá na cruz. E a ressurreição dele. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Então, o apóstolo Paulo compara a vida cristã como uma batalha. Primeiro, saber quem é o nosso inimigo. Segundo, que armas vamos usar, qual é a nossa armadura, que energia vai nos mover essa batalha. Até é estranho falar energia, mas eu vou chegar lá, tá? Que energia vai nos mover essa batalha. Quando nós vamos, ou melhor, quando o soldado ele vai para a batalha, foi citado aqui várias vezes, ele precisa ir preparado. E algo interessante que eu estava lembrando, gente, eu não jogo futebol, não entendo nada de futebol, mas quem gosta de futebol sabe que tem que ir preparado, né? Você tem que fazer um exercício antes, um aquecimento, né? Tem que estar com a saúde boa. Às vezes o jogador não está não, mas ele mesmo assim vai porque ele gosta de futebol. Ele tem que estar preparado. E aí o que acontece? Ele precisa conhecer o adversário dele. Só que na nossa vida espiritual é o nosso inimigo. Nós precisamos conhecer ele. E às vezes nós subestimamos ele. Dizemos que quem é Satanás? O ser humano subestima ele. E ele tem poder. Não como o Senhor, não como Deus, mas ele tem a maldade dele. A incredulidade reina nele. A falta de fé, o desequilíbrio emocional reina em Satanás. E aí nós precisamos estar atentos a esses ataques, como Paulo disse lá para os Efésios. Os ataques de Satanás sobre nossas vidas. E aí nós vemos também que, não subestimando o inimigo, quando subestimamos, para dizer a verdade, o inimigo é dar mais poder para ele, ou o que ele faz tem mais poder, crer que tem mais poder que Deus. Quantas vezes nós já falamos e até ouvimos, quando vem uma dificuldade, a gente fala assim, puxa, mas olha, essa veio forte, essa veio para me derrubar. Mas lá dentro a gente esquece quem mora em nós, quem está em nós, que é mais forte que o mundo. Às vezes esquecemos. Nosso inimigo ele tem poder, ele tem a astuta dele.
Mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. É maior. Então, quando vier uma dificuldade, quando você souber de alguma notícia ruim, não trema. Já lembre, maior é o que está em mim, do que o que está no mundo. Amém? Glória a Deus. E olha só, no versículo 12, ele não age sozinho e ele não age desordenado, bagunçado. Vamos lá para Efésios. Efésios 6:12. Espera aí, gente, deixa eu só achar aqui que deu um branco aqui. Dá glória a Deus aí, gente. 6:12. Amém, achei. Olha só o que ele diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Nós já sabemos que a nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra o marido, contra a esposa, não é contra a carne. Mas ele fala assim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, assim, há uma hierarquia nas trevas. Há uma hierarquia. E aí, para nós vencermos essa hierarquia, nós precisamos estar armados. Nós precisamos estar revestidos. Mas não é por isso que nós vamos ficar temerosos agora. Espera aí, mas eu tenho que lutar tudo contra isso aqui? A minha luta espiritual é contra tudo isso? Não fique temeroso, porque o Senhor, Ele te deu a armadura. Ele te deu estratégias para você vencer, seja qual for a dificuldade que surge nas nossas vidas. Amém? E aí, na batalha, o soldado ele precisa estar armado e revestido, né? Entre o versículo 14 e o versículo 17, ele fala aqui sobre como que nós precisamos estar revestidos. Vamos lá. No versículo 14 ele diz assim, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esses versículos são recursos espirituais descritos pelo apóstolo Paulo para o combate cristão contra o mal. Aí nós aprendemos o quê? Que inclui cinto da verdade, a couraça da justiça, calçados o evangelho da paz, ou sandálias, né? Escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito. Amém? E aí nós vemos aqui 6 armas para nós, 5 de defesa e 1 de ataque. Nós temos 5 armas que nos protegem e 1 que nós vamos atacar. Primeiro, o cinto da verdade. No versículo 14, protege contra a mentira e a hipocrisia, mantendo o cristão firme na verdade bíblica. Cinturão que segurava a armadura, que carregava todos os equipamentos da armadura. Lembra que o irmão Fernando explicou aqui, domingo passado, que aquele cinto é que segurava? Ele segura, ele sustenta a armadura. E é a verdade, só que tem o porém, não é a nossa verdade. Quantas vezes a gente também não falou assim, eu sou verdadeira, a pessoa vai ter que me engolir com a minha verdade. Mas é a verdade de Cristo, que é pura, que é genuína. Amém? A couraça da justiça, no versículo 14, protege o coração e os órgãos vitais, representando a justiça de Cristo imputada ao crente. Glória a Deus, glória a Deus. A justiça de Cristo em nós. Cristo ele é justo. E quando nós agimos conforme Cristo agiria, nós sempre vencemos essa batalha.
Terceiro, calçados do evangelho da paz, no versículo 15. Preparação para anunciar o evangelho e a segurança de caminhar em paz com Deus. Olha só, quem não anda em paz com Deus? Quando crê em Jesus, tem Jesus no coração. Não há como andar em guerra, a não ser que Jesus ainda não reine nesse coração. Aí sim, o lar é cheio de briga, o lar é cheio de contenda. Mas quando Jesus entra, muita coisa acontece. Muita coisa acontece. Não tem como a luz ficar lá, a treva. Ela clareia tudo, ela mostra tudo. Amém? Aleluia. E falando em calçados do Evangelho da Paz, ontem nós tivemos uma breve explicação aqui pela irmã Alessandra falando sobre evangelismo. E os soldados, quando eles iam para a batalha, nas sandálias, tinha os cravos que o meu Fernando citou bem, né? Até domingo passado. E aí esses cravos, eles davam segurança para andar no terreno. E olha só que quando mostra a batalha, naquela época, eram terrenos, não era de asfalto, porque não teria como, nem tinha asfalto naquela época. Mas assim, imagina um lugar horrível para fazer uma batalha, para lutar. E aí nessas sandálias, eles tinham cravos que firmavam os pés no chão para eles seguro para a batalha. Então, quando é que Paulo fala assim, ó, calçados o evangelho da paz, você já tem o cinto da verdade, a couraça da justiça, e o teu coração está tão em paz que quando você fala o evangelho para alguém, faz efeito. Tem efeito, porque não é suas palavras, não são suas ações, é o evangelho de Cristo entrando na pessoa. E ontem a irmã Alessandra, divinamente assim, muito boa a explicação que ela deu sobre evangelismo. Nós precisamos estar preparados, calçados com a palavra do Senhor, termos conteúdo, termos assim o alicerce de quando nós formos falar de Cristo, ter segurança. A mesma eficácia que teve em mim, meu querido, vai ter em você. A mesma libertação que um dia eu precisei, você também vai ter. Amém? Glória a Deus. E aí também, esses cravos, ou essa segurança no Evangelho, nos traz segurança para que no terreno que fosse, ela daria segurança, equilíbrio, velocidade para prosseguir com Cristo. Por que há uma luta quando a gente vai ler a Bíblia? Quem tem sono aqui quando vai ler a Bíblia? Dá sono? Porque não é questão de ler a Bíblia. Qualquer coisa que um brasileiro vai ler, dá sono. Aí você começa a ler, daqui a pouco você fala assim, meu Deus, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que resolver tal coisa. É ou não é? Quando você para ler, é uma guerra. Mas aí o teu espírito fala assim, você precisa se alimentar. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa estar preparado para falar do Evangelho. E aí, quando nós conhecemos o Evangelho da Paz, ele nos dá essa segurança. Não olhamos mais para trás, como o Ricardo falou bem aqui. Não olhamos mais para trás o que éramos, porque eu sou uma nova criatura em Cristo. Então eu ando em paz. Eu vou fazer as minhas obrigações em paz. Eu falo, eu vivo com a minha família em paz. Eu vou para o colégio em paz. Eu vou para o serviço em paz. Talvez ao meu redor está uma bagunça ainda. Tem enfermidade que o Senhor precisa curar. Dificuldade que Ele precisa amenizar. Mas eu estou em paz, porque eu estou ali preparada no Evangelho de Cristo. Eu creio nas promessas do Senhor para a minha vida. Eu ando, eu dou um passo atrás do outro, porque eu creio nesse Evangelho de paz. Amém? Não há condenação para aqueles que estão em quem? Em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, não há condenação. Nós temos nova vida em Cristo. Não sou mais eu passada. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Escudo da fé. O versículo 16 diz assim: protege contra os dardos inflamados do inimigo, tentações, dúvidas, permitindo resistir. Eles usavam um escudo que protegia
todo o corpo, todo o corpo. E quando o inimigo, eles lançavam essas flechas, alguns lançavam até com fogo. E essas flechas, elas eram tão amoladas que às vezes poderia até romper esse escudo. E aí, quando rompia, acertava o soldado. Mas aqui, ele fala o quê? Que o escudo da fé, ela nos protege das tentações e das dúvidas. E até das inseguranças. A fé. A Bíblia fala assim que Deus, ele colocou uma porção de fé em cada um. E quanto mais nós ouvimos a palavra do Senhor, mais ela vai aumentando. Mais ela vai ficando firme. Porque fiel é aquele que nos prometeu. Fiel é aquele que nos salvou. Fiel é aquele que se entregou lá na cruz por nós, morreu e ressuscitou. Aleluia. Então, se você quer vencer suas tentações, as dúvidas, as incredulidades, né? Ore, leia a Bíblia, fica sensível à voz do Senhor, aos versículos de promessa, vai declarando. Há poder, Senhor, há poder nas tuas promessas para a minha vida. Eu creio que as suas promessas vão ser realizadas na minha vida. Eu creio na cura. Eu creio na libertação, pois foi o Senhor que me prometeu. E essa fé, ela nos protege. Ela nos protege. Qual prova maior que ela nos protege? Porque quando nós declaramos a nossa fé em Cristo, Satanás, ele pode até lançar os dardos inflamados dele, né, sobre nós. Eu até procurei aqui. Eu até pesquisei o que quer dizer astutas. Quer dizer que é hábil em levar vantagem e não deixa enganar. Satanás, ele é hábil. Olha, ele sabe levar vantagem quando ele lança uma astuta sobre nós. É por isso que nós precisamos estar protegidos, vigilantes. Uma palavra, né? Às vezes uma intenção. Nós estamos lá fazendo nossas obrigações, aí vem aquele pensamento assim de 300 anos atrás, né? Puxa, olha, aconteceu aquilo. Aí você já fica esperto. Não, Satanás está lançando uma seta aqui, ó, mas não vai me atingir, porque eu tenho a armadura de Deus. Eu tenho a armadura dos céus. E isso se nós usarmos. Porque a armadura, como o irmão Fernando citou bem, ela está pronta. Cada um tem a sua. Cada um tem o seu tamanho. Mas se você não usar, vai ficar lá. Tem a fé, como nós lemos aqui, né? Tem a justiça, tem a verdade, ela está pronta. Basta pegarmos pela fé e usarmos. Colocarmos em prática na hora certa. Senão ela vai ficar lá. Ela sempre está disponível, mas basta de nós usarmos ela. Amém? Aleluia. No versículo 17, ele fala sobre o capacete da salvação. Protege a mente, garantindo a certeza da salvação e livramento de enganos. Lembra o que aconteceu com Eva lá no jardim? Quando aqui fala que nós precisamos proteger nossa mente, as ciladas de Satanás, ele começa na nossa mente. São ideias, sugestões, lembranças. Quantas lembranças, meu Deus do céu, nós não temos. Quantas lembranças. E todas elas precisam ser lançadas na cruz. Todas elas precisam ser lançadas em Cristo. E aqui quando fala que o capacete da salvação protege a mente, garantindo a certeza da salvação e livrando de enganos. Quando o soldado ia para a guerra, o capacete era protegido, porque se qualquer flecha ou machado, seja lá o que eles usavam lá na guerra, viesse contra ele, ele tinha uma proteção. Não, minha mente está protegida pela palavra de Deus, pelo conhecimento da verdade. Por isso que é necessário ler a Bíblia. Ler a Bíblia, ter conhecimento, vem para o treinamento vocacional.
Participe das células, porque lá está falando sobre o Evangelho. Amém? E aí, quando nós protegemos nossa mente, Satanás, mesmo que lance as astutas dele, não chega, porque a palavra, ela protege nossa mente. Aleluia. E aí, o que aconteceu com Eva lá no jardim? Ela assimilou tudo o que Satanás falou. Ela não vigiou. Vamos dizer para nós essa palavra. Se nós não vigiarmos, tudo que Satanás fala, a gente vai recebendo. Vai ficando na mente. Às vezes a gente nem lembra tudo de uma vez. Mas quando vai passando os dias, a gente vai lembrando. Fulano falou aquilo, aquela situação. Né? Aí não vigia, não protegeu o coração. Entrou no coração. Aí precisa se entregar para o Senhor. Aí precisa se humilhar na presença do Senhor para que Ele venha e limpe dos nossos corações. Amém? E o versículo 17. Sobre a palavra de Deus. Que nós vemos aqui que é a nossa arma de ataque. Nós vemos 5 proteções que nós temos. E uma de ataque, que é a palavra de Deus. Eu coloquei aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele define bem como esse soldado, ele se preparava. É óbvio que aqui é para uma guerra espiritual. Então, assim, pense, a nossa vida precisa estar assim, ó. Capacete da salvação, cinto da verdade, espada do Espírito, couraça da justiça, escudo da fé, sandálias do Evangelho da paz. E aí, quando fala da palavra de Deus, nós só conseguimos vencer Satanás com a palavra. Como que Jesus resistiu Satanás lá no deserto? Com a palavra. Ele vinha com a astuta dele, Jesus era a própria palavra, e ele deixou esse exemplo para nós. Quando você entrar nessa guerra espiritual, vá com a palavra. Satanás, ele veio com uma cilada contra você, lembre de um versículo contra aquela cilada. Satanás veio guerreando contra você, mas a palavra do Senhor diz isso, 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 isso. Se Satanás colocar na tua mente assim, ó, não tem jeito para a tua família. Tem anos, como nós ouvimos ontem, né? Anos que você está orando para a sua família ser salva. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salva tu e a tua casa. É uma promessa do Senhor. A irmã Alessandra falou que ficou, acho que foi 10 ou foi 11 anos, orando por uma amiga dela. Muitos anos. A Karine também, né, falou ontem aqui que ela ficou muitos anos orando pela amiga dela. Até foi na casa dela esses dias. E aí ela até se emocionou ontem, que ela falou assim, que quando sentou lá na mesa, a amiga dela falou assim, olha, Nini, foi aqui que você falou de Cristo para mim. Muitos anos depois. E aí a mãe dela estava lá, a mãe da amiga dela. E ela falou assim, a palavra que chegou no coração dela, chegou na minha vida. E chegou na minha família. E todos foram salvos e batizados também. Então, assim, não importa quantos anos você está orando. Continue orando. Continue declarando a palavra. Eu estou curada em nome de Jesus, porque o Senhor me prometeu a cura. Eu estou liberta, não importa a tentação que eu ainda tenha, mas em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedora. Eu sou mais do que vencedor. É em Cristo Jesus, não são nas minhas forças. E aí Jesus, ele venceu Satanás lá no deserto com a palavra. Queridos, não vamos subestimar Satanás. Eu piso na cabeça dele. Quem pisou foi Cristo. Não, vamos dizer assim, se não vigiarmos, não precisa nem ele lançar a seta. Só ele ameaçar, a gente já cai, porque somos falhos. Somos pequenos. Somos imperfeitos, cheios de defeitos, cheios de pecados. Mas quando nós cremos em Cristo que venceu ele, com essa armadura nós vencemos também Satanás e o mundo. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus.